Olá, seja bem-vindo. E eu acho que isso é simplesmente pintura em movimento. Opa, tudo bem? Meu nome é Nicolas e o OVA de Totsuki no Shoujo é simplesmente arte. Mas vamos começar por partes. Bem, para você que deve estar se perguntando o que é um OVA, eu vou já adiantar e explicar que isso é uma sigla que significa Original Video Animation, ou vídeo de animação original, que se trata de uma animação com nas partes principais de uma história. Normalmente essa sigla é mais utilizada em mangás, mas esses OVAs também possuem retratação de diversas partes da história. Mas às vezes o seu desfecho final pode ser levemente diferente se comparado com o final do arco que ele adapta no mangá, por exemplo. Mas sem perder o sentido original da obra. E só pra avisar, provavelmente deve estar passando alguns trechos no vídeo do OVA e do mangá. Mas eu vou fazer questão de tirar eles de contexto, para não preocupar ninguém com a questão de spoiler. Bem, mas chega de enrolação e vamos logo ao que interessa. Ou seja, conteúdo do vídeo. Totsuki no Shoujo é um mangá criado pelo ilustrador e mangaka Nagabe, que começou a ser publicado no dia 5 de setembro de 2015 e terminou no dia 5 de março de 2021. Nele a gente vai acompanhar a rotina dessa pequena garota de cabelos longos e vestido branco, a Shiva, e junto a ela, o seu responsável e praticamente pai, o Sensei, esse ser humanoide de chifres. E sim, tem uma explicação muito boa até para o porquê ele possui essa aparência diferente. Bem, buscando um pouco só do mundo, sem dar muitos spoilers, a trama principal se baseia nas ações dos Insiders, os seres humanos que vivem em um reino afastado e dividido do resto do mundo, praticamente por causa de suas muralhas, e o que eles fazem a princípio e a visão deles dos Outsiders, esses seres semelhantes ao Sensei, ou estrangeiro, numa tradução mais livre. E nesse mundo existe uma espécie de praga que quem possui ela é chamada de Outsider. E essa praga faz com que a pessoa tenha essa aparência totalmente diferente e distorcida. Ela acaba fazendo com que o Outsider que possua ela acabe não sofrendo dores. E parece que ele também não sofre com efeitos como velhice, se tornando praticamente um pseudo-imortal. Nisso também a praga, em vez de ser passada por métodos como fala, oração ou saliva, na verdade é passada por toque. Simplesmente o toque de um outsider em qualquer ser vivo já transmite essa praga e faz ele ficar infectado. Bem, então acho que é um bom ponto de partida pra gente ir explicando alguns outros pontos do vídeo. Bem, o OVA que a gente vai tratar aqui de Totsuki no Shoujo, na verdade é o segundo. Sim, teve dois. O primeiro foi lançado em 2021, mas como especial, já que tinha acabado o mangá, e eles fizeram isso mais pra comemorar. Tá até disponível no YouTube, inclusive eu recomendo, se surgir alguma curiosidade. É bem rapidinho, uns 10 minutos ali, dá pra assistir sem problema nenhum. E o OVA que a gente vai tratar, ele possui mais ou menos 1 hora e pouco de duração e, se não me engano, na Crunchyroll tá dividido em 3 episódios de 20 minutos cada, ou por volta disso. Algumas notáveis diferenças que o segundo OVA tem do mangá já é no seu início, por mais que já é meio que óbvio que ele vai ter, já que é uma adaptação para outra mídia, no caso a animação, é necessário ter, já que se for só mudar a mídia que é contada, ou até o público-alvo, vai sofrer alterações no roteiro, principalmente. Mas nesse caso foi algumas mudanças que eu creio que até melhoraram a experiência para quem for consumir e ter um gatilho assim inicial para uma história, já que algumas coisas tu tinha que ter uma certa atenção e linkar uma coisa com a outra para chegar numa leve conclusão meio rapidinha de por que as coisas aconteceram de tal forma, ou pelo menos para tu entender algumas coisas que são abordadas ou ditas. Mas isso o OVA conseguiu tratar muito bem, uma coisa que ajuda bastante e que poderia ser até razoavelmente um desafio, mas eles conseguiram. E dá pra perceber que tiveram um carinho muito grande na hora de fazer, porque essa animação, essa atenção dos detalhes, dispensa elogios. Tem uns pequenos trechos que simplesmente seria muito fácil só tirar uma foto e botar de papel de parede. Sério, eu me seguro só pra não fazer isso, porque facilmente eu pegaria assim um dia e
tiraria print e colocaria, porque é muito bonito. Dá muito bem pra ver algumas referências em alguns estúdios de animação mais antigos japoneses, como o Estúdio Ghibli, que dispensa algumas apresentações, já que, né, o Estúdio Ghibli é responsável por vários grandes títulos que estão disponíveis inclusive na Netflix, como Meu Amigo Totoro ou A Viagem de Chihiro. São simplesmente alguns títulos mais, ainda assim, de peso do estúdio. Bem, a animação do OVA, como já deu pra notar, é bem diferente, genial. Com cada frame da animação parecendo ter sido feito, atenção dos mínimos detalhes e com delicadeza assim igual. Provavelmente isso foi possível já que o encarregado pelo OVA, no caso o estúdio encarregado, era o White Studio, White, esse nome que tá aparecendo na tela. Para ser mais preciso, a parte que ficou responsável foi a filial em Ibakari, que fica longe do centro de produções em Tóquio. Logo, a coordenação fez com que ele fosse lançado com uma qualidade formidável. E como ele estava longe da maior parte da concorrência, da parte mais acirrada, assim, mais concorrida do ramo das animações, eles não tiveram uma pressão muito grande, coisa que fez muito bem, já que a gente consegue ver a maestria que eles conduziram, tantas cores, tanto animação, fluidez. Sério, é genial. Principalmente uma parte mais pro final do OVA, que eles dão um show de luzes e cores que é fenomenal, é sério. Aquilo parece um show. É um show de animação, de como fazer uma animação. É incrível. Bem, uma outra coisa que pode se notar, né, que foi parte da direção do OVA, é a animação dos personagens. Fica mais específico ainda se a gente for olhar para personagens específicos, como a Shiva. Constantemente os frames de animação dela, a gente pode notar que eles são meio que estáticos, mas eles possuem poucos, vamos dizer assim. Eles ficam alternando de uma forma bem carregada, vamos dizer assim. A cor e o traço também parecem se diferenciar do resto, como se estivesse dizendo: ei, olha, uma criança, logo mais juvenil e difícil de ficar parada, assim como uma criança, de fato. Ao contrário, por exemplo, do Sensei, que o traço é mais sólido e o personagem passa uma mensagem que ele é mais calmo e responsável. Essas demonstrações de personalidade, simplesmente na arte feita em cima dos personagens, não acabam só na aparência deles. Trabalho feito para pegar nas vozes também que deram os personagens, os dubladores, no caso originais em japonês. É ainda assim fenomenal o trabalho que eles tiveram para dar vida aos personagens. Realmente é um trabalho de se elogiar. Bem, voltando a não falar tanto só das dublagens e da animação, a ambientação também que foi feita foi muito boa. Ambientação que nem um mangá, mais misteriosa e de suspense, que por sua vez deu a OVA algumas pequenas respostas, mas ainda assim ficaram algumas perguntas no ar. No caso, na narrativa, e a construção da atmosfera também é algo a salientar que ficou muito boa. Os personagens ficaram bem retratados e o trabalho foi excepcional, pelo visto, na adaptação para outra mídia. Alguma outra coisa também que a gente pode chegar a nível de comparação foi o mangá. Se a gente for analisar o mangá, ele é o melhor que usar essa estética, ou melhor dizendo, essa paleta de preto e branco que os mangás possuem. Enquanto o OVA é colorido, obviamente, mas a gente vê que até nisso eles tentam ser diferentes, enquanto o mangá de Totsuki no Shoujo tenta ser diferente utilizando e sugando o melhor que ele consegue da estética preto e branco de mangá, fazendo com que tu não conseguisse não imaginar qualquer adaptação, qualquer versão disso sem ser preto e branco, já que isso parece ser feito dessa forma. E isso parece que eles tentaram fazer semelhante no OVA, fazendo ele, obviamente, colorido, coisa que ia ser difícil, talvez, pra quem já leu o mangá, pensar que isso poderia ser possível, mas eles provaram ser bem possível, na verdade. E com essa animação totalmente diferente, que remete a uma coisa bem mais sutil e deliciosa de se assistir. Sinceramente, incrível, pelo menos de recomendação sim, minha, eu recomendo muito bem assistir. Bem, personagens bem retratados, animação excepcional, atmosfera também incrível e um final que eu diria satisfatório para um OVA, por mais que ele termine numa parte inicial do mangá. Obviamente ele não ia terminando o mangá, mas ainda assim terminou num marco inicial. Ele segue uma linha narrativa que foi uma ótima escolha, foi uma ótima
e um ótimo trabalho, principalmente da direção. E com o que diz respeito à narrativa, ela também influi muito bem. Essa combinação toda faz com que desde o início seja uma coisa muito gostosa e satisfatória de se assistir, pela fluidez da animação, pela narrativa intrigante que eles criam. É algo que simplesmente te dá mais vontade de querer assistir mais coisas desse nível de qualidade, desse nível de carinho, desse nível de atenção. E se você realmente for ver e gostar e quiser ver mais, uma ótima recomendação que pelo menos eu posso te dar é todo o acervo de animações que possui o Estúdio Ghibli, um estúdio que, além de da gente já eu ter citado durante esse vídeo, ele tem um grande renome, lançou inclusive um novo filme que foi passado nos cinemas esse ano, O Menino e a Garça, que é incrível também, possuindo aquele mesmo trabalho de carinho, e a princípio sendo o último filme com um dos diretores principais do estúdio, se eu não me engano. Posso estar me enganado na minha afirmação, mas eu creio que é isso. Bem, e eu acho que esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E se não assistiram ou leram Totsuki no Shoujo, dê uma chance. Eu acho que eu talvez não tenha passado certinho o sentimento, ou pelo menos a essência das obras, porque eu tentei dar principalmente sem spoiler, só explicando alguns pontos principais. Mas ainda assim, eu espero que gostem e deem uma chance. Principalmente se vocês curtem coisas mais sérias e misteriosas, uma pegada realista e com algumas críticas, inclusive. Mas, bem, é isso. Vou deixar aqui vocês com as recomendações que eu já dei, e com essa incrível recomendação que é o OVA e o mangá de Totsuki no Shoujo. Bem, eu acho que é isso mesmo. E até outro vídeo. Tchau!